Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, fiat. Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Continuação da leitura do livro da Mística Cidade de Deus. Capítulo 9. Prossegue o resto da explicação do capítulo 8 do Apocalipse. São Miguel. E travou-se no céu uma grande batalha. Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão, e o dragão com seus anjos pelejavam contra ele. Havendo manifestado o Senhor que fica dito aos bons e aos maus anjos, o santo príncipe Miguel e seus companheiros, com a divina permissão, pelejaram com o dragão e seus sequazes. Batalha admirável, combate de entendimentos e vontades. Com o zelo que ardia em seu coração pela honra do Altíssimo, e armando com o poder divino e sua própria humildade, São Miguel resistiu à desvanecida soberba do dragão, dizendo: digno é o Altíssimo de honra, louvor e reverência, de ser amado, temido e obedecido por toda criatura. É poderoso para fazer tudo quanto quer, nada podendo querer que não seja muito justo. Incriado e sem dependência de outro ser, deu-nos gratuitamente quanto temos. Criou-nos e formou-nos do nada, e do mesmo modo pode criar outros seres, quando e como for de seu beneplácito. É razoável que, prostrados e submissos em sua presença, adoremos sua majestade e real grandeza. Vinde, pois, anjos, segue-me e adoremo-lo, louvando seus admiráveis e ocultos juízos, suas perfeitíssimas e santíssimas obras. É Deus Altíssimo, superior a toda criatura, e não fora se pudéssemos compreender suas grandes obras. Infinito em sabedoria e bondade, rico em tesouros e benefícios, Senhor de tudo, de ninguém necessitando, pode comunicá-los a quem mais servido for, não podendo errar em sua escolha. Pode amar a quem quiser, dar-se elevar, criar e enriquecer a quem for de seu gosto, e em tudo será sábio, santo e poderoso. Adoremo-lo com ações de graças pela maravilhosa obra da encarnação e dos outros favores para seu povo, inclusive sua reparação caso cair. A este suposto de duas naturezas, divina e humana, adoremo-lo, reverenciemo-lo e recebamo-lo por nosso chefe, confessando
que é digno de toda glória, louvor e magnificência, autor da graça e da glória, reconheçamos sua virtude e divindade. A batalha angélica. Com estas armas pelejaram São Miguel e seus anjos, combatendo com fortes raios ao dragão e aos seus asseclas, armados de blasfêmias, defrontando o santo príncipe, mas não lhe podendo resistir, enfurecia-se, e pelo tormento que sofria, desejara fugir. A vontade divina, porém, ordenara que fosse não apenas castigado, mas também vencido, e a seu pesar conhecesse a verdade e o poder de Deus. Blasfemando, bradava: Deus é injusto por elevar a natureza humana acima da angélica. Eu sou o mais excelente e formoso anjo, e a mim se deve a exaltação. Hei de estabelecer meu trono acima das estrelas. Isaías 14:13. E serei semelhante ao Altíssimo. Não me sujeitarei a ninguém de natureza inferior à minha, nem consentirei que alguém me preceda e seja maior que eu. Faziam-lhe eco os apóstatas, seus sequazes, ao que lhes replicou São Miguel: quem há que se possa igualar e se comparar com o Senhor que habita os céus? Acaba, inimigo, com tuas formidáveis blasfêmias, e já que a iniquidade se apoderou de ti, separa-te de nós, infeliz, e caminha com tua cega ignorância e maldade para a tenebrosa noite e caos das penas infernais. Quanto a nós, ó Espíritos do Senhor, reverenciemos esta ditosa mulher que há de ministrar carne humana ao eterno Verbo, e reconheçamo-la por nossa Rainha e Senhora. Lúcifer precipitado do céu. Nesta peleja, aquele grande sinal da rainha servia para os bons anjos de escudo e arma ofensiva contra os maus. À sua vista, os argumentos e contradições de Lúcifer perdiam a forças e se aniquilavam, não podendo suportar os mistérios representados naquele sinal. E assim como pela virtude divina havia aparecido aquele sinal, quis também Sua Majestade fazer surgir o outro sinal do dragão vermelho. Nessa figura foi ignominiosamente expulso do céu, com espanto e terror de seus sequazes e admiração dos santos anjos por aquela nova demonstração do poder e justiça de Deus. O mal não pode triunfar sobre o bem. Difícil é descrever com palavras o que se passou nesta memorável batalha, por ser enorme a diferença entre conceitos materiais e as operações de tais e tantos espíritos angélicos. Os maus, entretanto, não triunfaram, Apocalipse 12:8, porque a injustiça, mentira, ignorância e malícia não podem prevalecer contra a equidade, verdade, luz e bondade, nem tais virtudes podem ser vencidas pelos vícios. Por isto, diz o Apocalipse, daí em diante seu lugar não foi encontrado no céu. Com os pecadores que cometeram, estes ingratos anjos tornaram-se indignos da eterna visão e companhia do Senhor, e sua lembrança apagou-se da sua mente divina, onde antes da queda estavam gravados pelos dons de graça que lhes outorgara, privados do direito que tinham aos lugares que lhes haviam sido preparados sob a condição de obedecerem. Este direito transferiu-se aos homens, e a estes foram reservados. Tão apagados foram os vestígios dos anjos apóstatas, que jamais serão encontrados no céu, ó infeliz maldade, e nunca sais encarecida infelicidade que mereceu tão espantoso e formidável castigo. Castigo dos anjos maus. E foi lançado aquele grande dragão, Apocalipse 12:9. E a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo orbe, e foi precipitado à terra com seus anjos. Transformado em dragão, foi Lúcifer precipitado do céu pelo santo príncipe Miguel, por aquela invencível palavra: quem como Deus? Tão poderosa que pôde derrubar com formidável ignomínia as profundezas da terra, aquele soberbo gigante e todos os seus exércitos.
Ali, com sua infelicidade e castigo, começou a receber os novos nomes de dragão, diabo e Satanás. Privado da felicidade e honra que desmereceu, foi também despojado de seus honrosos títulos, adquirindo os que traduzem sua ignomínia e a maldade que intimou a seus confederados para enganarem e perverter os habitantes do mundo, manifesta sua iniquidade. Deste modo, aquele que presumia destruir os povos foi lançado aos infernos e às profundezas do lago, como diz Isaías capítulo 14. Seu cadáver foi entregue à podridão e aos vermes de sua má consciência. Em Lúcifer cumpriu-se tudo que o profeta escreve naquela passagem. Glorificação dos anjos bons. Ficando o céu despojado dos maus anjos, foi afastado o véu da divindade para os bons e obedientes, triunfantes e gloriosos estes, castigados aqueles. Prossegue o evangelista dizendo que ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora foi estabelecida a salvação e a força, e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que na presença de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Apocalipse 12:10. Esta voz ouvida pelo evangelista foi a da pessoa do Verbo, ouvida e entendida por todos os santos anjos. Chegaram seus ecos até o inferno. Ali espavoriu e fez tremer os demônios, ainda que não compreenderam todos os mistérios que encerrava, mas somente aquilo que o Altíssimo lhes permitiu entender para sua pena e castigo. Aquela voz foi proferida pelo Filho, em nome da humanidade que havia de assumir. Pediu ao Eterno Pai que fosse estabelecida a salvação, poder e reino de Deus e do Cristo, porquanto já havia sido expulso o acusador dos homens, irmãos do mesmo Cristo Senhor nosso. Foi uma súplica ante o trono da Santíssima Trindade, para os mistérios da encarnação e redenção serem confirmados e realizados contra a inveja e raiva de Lúcifer que caíra do céu, enfurecido contra a natureza humana, da qual o Verbo se vestiria. Por este motivo, com suma compaixão e amor chamou os homens de irmãos. Diz que Lúcifer os acusava de dia e de noite, porque na presença do Eterno Pai e de toda a Santíssima Trindade, os acusou no dia da graça que ainda gozava, desprezando-os com soberba. Depois, em a noite de suas trevas e de nossa queda, nos acusa muito mais, sem jamais cessar esta perseguição enquanto o mundo existir. Denominou força, poder e reino as obras e mistérios da encarnação e morte de Cristo, porque tudo foi realizado mediante essa morte, porque ela manifestou a sua força e poder contra Lúcifer. A economia da salvação. Esta foi a primeira vez que o Verbo, em nome da humanidade, intercedeu pelos homens ante o trono da divindade. A nosso modo de entender, depois de conferir esta petição com as pessoas da Santíssima Trindade, o Eterno Pai manifestou aos santos anjos parte do decreto formulado no divino consistório sobre estes mistérios. Disse-lhes: Lúcifer levantou o estandarte da soberba e do pecado, e com toda a iniquidade e furor perseguirá ao gênero humano. Astutamente perverterá a muitos, manifestando-os para destruí-los com a cegueira dos pecados e dos vícios. Nessa perigosa ignorância, em muitas épocas prevaricarão, visto que a soberba, a mentira, qualquer pecado e vício distam infinitamente de nosso ser e vontade. Façamos triunfar a virtude e santidade. Para esse fim, faça-se o homem passível à segunda pessoa. Acredite e ensine a humildade, obediência e demais virtudes, e opere a salvação dos homens. Sendo o verdadeiro Deus, humilhe-se e torne-se menor. Seja homem justo,
modelo e mestre de toda santidade, e morra pela salvação de seus irmãos. Somente a virtude que sempre triunfa dos vícios seja recebida em nosso tribunal. Elevemos os humildes e humilhemos os soberbos. Mateus 11, 28. As tribulações e os padecimentos sejam por nós tidos como glória. Determinemos socorrer aos aflitos e sofredores. Corrijamos e provemos nossos amigos e por este meio alcancem nossa graça e amizade com a qual, conforme suas possibilidades, pratiquem a virtude e operem a própria salvação. Sejam bem-aventurados os que choram. Mateus 5,3. Felizes os pobres e os que padecerem pela justiça, seu chefe Cristo. Sejam exaltados os pequenos, engrandecidos os mansos de coração, sejam amados como nossos filhos. Os pacíficos e nossos prediletos os que perdoarem e sofrerem as injúrias amando seus inimigos. Para todos reservemos copiosos frutos de bênçãos, de graças e prêmio de imortal glória no céu. Nosso unigênito praticará esta doutrina, e os que o seguirem serão nossos escolhidos, favorecidos, consolados e recompensados. Suas boas obras serão concebidas em nosso pensamento, causa primária da virtude. Permitamos que os maus oprimam aos bons e contribuam para a sua coroa, enquanto para si mesmo merecem castigo. O bom verá escândalos. Mateus 18, 7. Mas infeliz quem os der, e bem-aventurado quem sofrer por não os seguir. Os arrogantes e soberbos aflijam e insultem os humildes. Os grandes e poderosos oprimam aos pequenos e fracos, e estes lhes deem bênção em lugar de maldições. 1 Coríntios 4, 12, 13. Enquanto forem viadores, sejam reprovados pelos homens, para depois serem reunidos aos anjos, nossos filhos, e gozarem dos tronos e prêmios que os infelizes condenados perderam. Sejam os obstinados e soberbos sentenciados à eterna morte, onde compreenderão seu astuto e insolente proceder. O Redentor e os redimidos. Para todos terem verdadeiro exemplar e superabundante graça, se dela quiserem aproveitar, desça nosso Filho passível. Redima os homens, a quem Lúcifer fará cair seu feliz estado, levantando-os com seus infinitos merecimentos. Seja realizada agora a salvação em nossa vontade e determinação. O Redentor será Salvador para merecer e Mestre para ensinar. Nascerá e viverá pobre, morrerá desprezado, condenado pelos homens à morte ignominiosa e afrontosa. Será julgado por pecador e réu. Satisfará nossa justiça pela ofensa do pecado, e por seus méritos previstos usaremos de nossa misericórdia e piedade. Entendam todos que humilde, o pacífico, o que praticar a virtude, sofrer e perdoar, este será imitador de nosso Cristo e será nosso Filho. Quem quiser entrar em nosso reino deverá negar-se a si mesmo e levar sua cruz após seu chefe e mestre. Mateus 10, 22. Nosso reino será formado pelos perfeitos, que legitimamente houverem trabalhado e combatido até o fim. Estes terão parte no poder de nosso Cristo, agora estabelecido por ter sido rechaçado o acusador de seus irmãos. Apocalipse 17, 14. Em triunfo, lavará e purificará os eleitos no seu sangue. Dele a exaltação e a glória, porque somente ele será digno de abrir o livro da lei da graça. Será caminho, luz e verdade. João capítulo 14, 6. E vida para que os homens venham a mim. Sozinho abrirá as portas do céu, sendo mediador.
e advogado dos mortais, que nele terão pai e irmão. João 2:1, para defendê-los do perseguidor e acusador. Quanto aos anjos, nossos filhos, que também operarão a salvação e virtude, e defenderam o poder de meu Cristo, sejam coroados e honrados eternamente em nossa presença. Ministério dos Anjos. Essa voz que saiu do trono divino manifestou os mistérios escondidos. Mateus 13:35. Desde a constituição do mundo e que seriam revelados pela doutrina e vida de Jesus Cristo. Saiu do trono, significando muito mais do que posso explicar. Pela mesma voz, foram ordenados aos santos anjos os ministérios que haviam de exercer. São Miguel e São Gabriel seriam embaixadores do Verbo humanado e de Maria, sua Mãe Santíssima, ministros para todos os mistérios da encarnação e redenção. Muitos outros anjos foram destinados para igual missão, como adiante direi. A outros o Todo-Poderoso ordenou que assistissem às almas, inspirando-lhes e ensinando-lhes a santidade e virtudes contrárias aos vícios que Lúcifer se propusera induzi-las, que as defendessem e guardassem, levando-as em suas mãos. Salmo 90:12. Para que aos justos não ofendessem as pedras das ciladas e enganos armados por seus inimigos. Predestinação dos escolhidos. Outras coisas foram decretadas nessa ocasião em que diz o evangelista. Foi estabelecido o poder, a salvação, a força e o reino de Cristo. Todavia, o que misteriosamente se realizou foi a predestinação dos escolhidos, contados e gravados na mente divina, graças aos merecimentos previstos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó mistério e segredo inescrutável passado no íntimo de Deus. Ó feliz sorte para os escolhidos. Que momento importantíssimo. Que mistério tão digno da onipotência divina. Que triunfo do poder de Cristo, infinitamente ditosos os membros que foram escolhidos para se unirem a tal cabeça. Ó grande igreja, povo grave e congregação santa, digna de tal prelado e mestre. Na consideração de tão alto mistério, aniquila-se o pensamento humano. Meu entendimento suspende-se e minha língua emudece. A nova lei da graça e a igreja. Neste consistório das três divinas pessoas, foi entregue ao unigênito do Pai aquele misterioso livro de que fala o Apocalipse, escrito, assinado e fechado com 7 selos, como diz o evangelista no capítulo 5:7 do Apocalipse. Só o abriria quando assumisse carne humana. Então iria tirando os selos por ordem ao realizar todos os mistérios de sua vida, desde o nascimento até a morte. O livro continha tudo que a Santíssima Trindade decretou depois da queda dos anjos e se referia à encarnação do Verbo, a lei da graça, os 10 mandamentos, os 7 sacramentos, todos os artigos da fé e quanto neles se contém. A estrutura da igreja militante, sendo conferida ao Verbo humanado, sumo sacerdote e pontífice santo. Hebreus 6:20. Autoridade para comunicar o devido poder e necessários dons aos apóstolos e demais sacerdotes e ministros desta igreja. Origem divina da autoridade. Este foi o misterioso princípio da lei evangélica. Naquele trono e consistório secretíssimo, instituiu-se e gravou-se na mente divina que os inscritos no livro da vida seriam os que guardassem essa lei. Daqui originou-se serem representantes os vigários do Pai Eterno, os pontífices e prelados. Em Deus tem princípio os mansos, os pobres e humildes de todos os justos. Esta é sua nobilíssima ascendência, motivo pelo qual se diz que quem obedece aos superiores obedece a Deus. Lucas 10:16.
e quem os despreza, a Deus despreza. Tudo isto foi determinado na mente divina, sendo conferido a Cristo, Senhor nosso, o poder de, ao seu tempo, abrir este livro, que então se encontrava fechado e selado. À espera deste tempo, o Altíssimo outorgou o seu testamento nas leis natural e escrita, através do testemunho de suas divinas palavras e de misteriosos fatos. Revelou também aos patriarcas e profetas parte de seus segredos. Triunfo dos justos. Por estes testemunhos e pelo sangue do Cordeiro é que os justos venceram. Apocalipse 12:11. Se bem que o sangue de Cristo, Redentor nosso, foi suficiente e superabundante para todos os mortais vencerem o dragão, seu acusador. Os testemunhos e palavras infalíveis de seus profetas são também de grande virtude e força para a salvação eterna. Não obstante, é livremente que os justos cooperam com a graça a fim de que a paixão, redenção e a escritura lhes sejam eficazes. Alcançam seus frutos vencendo-se a si mesmos e ao demônio. Não somente vencerão Satanás no que ordinariamente Deus manda e pede, mas com sua divina força e graça chegarão até dar a vida pelo Senhor e sua lei. Apocalipse 6:9. Por este testemunho conquistarão a coroa e triunfo de Jesus Cristo, como fizeram os mártires na confissão e defesa da fé. Alegria nos céus. Por todos estes mistérios, acrescenta o texto: alegrai-vos, ó céus, e os que nele habitais. Apocalipse 12:12. Alegrai-vos, porque sereis morada dos justos e do justo dos justos, Jesus Cristo e de sua Mãe Santíssima. Alegrai-vos, ó céus, porque a nenhuma das criaturas materiais inanimadas, a nenhuma coube maior sorte. Sereis a casa de Deus pelos séculos eternos. Recebereis como vossa rainha a criatura mais pura e santa que o poderoso braço do Altíssimo criou. Por isto alegrai-vos, ó céus, e os que neles habitais, anjos e justos, sereis companheiros e ministros deste Filho do Pai eterno e de sua Mãe, membros deste corpo místico, cuja cabeça é o Cristo. Alegrai-vos, ó santos anjos, porque pondo a serviço desses membros vossa defesa e custódia, adquiris prêmios de gozo acidental. Alegre-se particularmente São Miguel, príncipe da milícia celestial, por haver lutado pela glória do Altíssimo e seus mistérios veneráveis. Será ministro da encarnação do Verbo e testemunha singular dos seus frutos até o fim dos tempos. Com ele, alegrem-se os céus aliados, os seus aliados, defensores do nome de Jesus Cristo e de sua Mãe. Seus ministérios não os privarão do gozo da glória essencial que já possuem. Por todos estes divinos mistérios, regozijem-se os céus. Capítulo 10. Termina-se a explicação do capítulo 12 do Apocalipse. Ódio do demônio pelos filhos de Deus. Ai da terra e do mar, porque o demônio desceu a vós com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ai da terra, onde tão inumeráveis pecados e maldades serão cometidos. Ai do mar que, vendo tais ofensas ao Criador, não lançou suas ondas para afogar os transgressores, vingando as injúrias do seu Criador e Senhor. Ai do mar profundo da endurecida maldade daqueles que seguiram o demônio que desceu até vós para guerrear-vos, com raiva tão inaudita e cruel que não tem semelhança, que não tem semelhante. Ira de ferocíssimo dragão e mais que leão devorador. 1 Pedro 5:8. Que tudo pretende aniquilar, considerando a curta toda a duração dos séculos para satisfazer seu ódio. Tanta é a sede e a ânsia de perder os mortais, que não lhe basta o tempo limitado de suas vidas. Sua fúria desejaria, se fosse possível, tempos intermináveis para combater os filhos de Deus.
Enfurece-se especialmente contra aquela ditosa mulher, que lhe arde esmagar a cabeça. Gênesis 3,15. Por isso diz o evangelista: o ódio do demônio por Maria. E o dragão, depois que se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho varão. Quando a antiga serpente viu o infelicíssimo lugar e estado em que cairia, abrasou-se, mas não furou inveja, a semelhança de um veneno que o atormentava. Contra a mulher, mãe do Verbo humanado, concebeu tal indignação que nenhuma língua nem entendimento humano pode explicar nem compreender. Do que isso sucedeu imediatamente após ter sido este dragão precipitado nos infernos com seus exércitos de maldade. Direi alguma coisa aqui, conforme me é possível, de acordo com o que me foi intelectualmente manifestado. Vingança de Lúcifer. Durante a primeira semana, referida pelo Gênesis, na qual Deus criaria o mundo e suas criaturas, Lúcifer e os demônios ocuparam-se em tramar maldades contra o Verbo que se havia de humanar e contra a mulher de quem nasceria homem. No primeiro dia que corresponde ao domingo, foram criados os anjos, segundo-lhes apresentadas as leis e preceitos que deviam obedecer. Os maus desobedeceram, transgredindo os mandatos do Senhor. Por divina disposição de sua providência, sucederam todas as coisas que acima foram ditas, até o segundo dia pela manhã, correspondente à segunda-feira, na qual Lúcifer e seu exército foram precipitados no inferno. A esta duração de tempo corresponderam aquelas mórulas da criação dos anjos, seus atos, combates, quedas dos maus e glorificação dos bons. No momento em que Lúcifer e seus sequazes inauguraram o inferno, reuniram-se todos para fazer um conciliábulo que durou até a quinta-feira pela manhã. Neste tempo empregou Lúcifer toda a sua diabólica sabedoria e malícia em estudar e decidir com os demônios o modo para mais ofender a Deus, em vingança do castigo que lhes havia imposto. A última conclusão a que chegaram, pelo que sabiam do amor que ele teria aos homens, foi que a maior vingança e ofensa a Deus seria impedir nas criaturas humanas os efeitos daquele amor. Para tanto, enganariam, persuadiriam e forçariam quanto possível os homens a perderem a amizade e graça de Deus, tornando-os ingratos e rebeldes à vontade divina. Lúcifer vinga-se de Deus nas criaturas humanas. Nisto dizia Lúcifer: temos que trabalhar, empregando toda a nossa força, atenção e ciência. Arrastaremos as criaturas humanas para nosso ditame e vontade, a fim de perdê-las. Perseguiremos esta geração de homens e os privaremos do prêmio que lhes está prometido. Procuremos com toda a nossa vigilância que não cheguem a ver a face de Deus. Visão a nós, injustamente negada, e de obter contra eles grandes triunfos, e tudo destruirei e submeterei à minha vontade. Semearei novas seitas, erros e leis, em tudo contrárias às do Altíssimo. Suscitarei entre esses homens, profetas e chefes, que propaguem as doutrinas que eu semear, e finalmente, para vingar-me do seu Criador, meter-lo-ei comigo neste profundo tormento. Afligirei os pobres, oprimirei os aflitos, perseguirei os fadigados, semearei discórdias, causarei guerras, instigarei uns povos contra os outros, formarei soberbos e arrogantes, espalharei a lei do pecado, e quando por ela me hajam obedecido, sepultá-lo-ei neste fogo eterno, sendo os lugares de maiores tormentos para aqueles que comigo mais se parecerem. Este será meu reino e a recompensa que darei aos meus servos. Pretende vencer Cristo e Maria. Ao Verbo manado farei guerra, ainda que seja Deus, pois também será homem de natureza inferior à minha.
Elevarei meu trono e dignidade acima da sua. Vencê-lo-ei e derrubarei com meu poder e astúcia. A mulher, que há de ser sua mãe, perecerá em minhas mãos, que representa para meu poder e grandeza uma só mulher. Vós, demônios, que fostes ofendidos como eu, segue-me nesta vingança, assim como os fizeste na desobediência. Finge que amas aos homens para perdê-los, serve-os para destruí-los e enganá-los. Ajudai-os com o fim de pervertê-los e trazê-los aos meus infernos. Não há língua humana que possa explicar a malícia e furor deste primeiro conciliábulo que Lúcifer armou contra o gênero humano que ainda nem sequer existia. Ali se forjaram todos os vícios e pecados do mundo. Daí saíram as mentiras, as seitas, os erros, e toda a iniquidade originou-se daquele caos e abominável assembleia. Aos seus chefes servem todos quantos praticam a maldade. Súplica permissão para tentar Cristo e sua mãe. Terminado este conciliábulo, quis Lúcifer falar com Deus, e por seus altíssimos juízos lhe o permitiu o Senhor. Isto aconteceu no dia correspondente à quinta-feira, no modo como quando Satanás pediu licença para tentar a Jó. Jó 1,6. Disse ao Altíssimo: Senhor, já que tua mão foi tão pesada para mim, castigando-me com tão grande crueldade, e tudo quanto te aprouve, reservaste para os homens que pretendes criar, já que desejas exaltar e engrandecer tanto o verbo manado, e por ele beneficiar a mulher que será sua mãe, com os dons que lhes preparas, faz justiça, e como me concedeste permissão para perseguir os demais homens, deixa-me também tentar e fazer guerra a este Cristo, Deus homem, e a mulher que será sua mãe. Dá-me licença para nisto empregar todas as minhas forças. Outras coisas disse Lúcifer, e se humilhou para pedir licença, apesar da humildade ser tão dura para sua soberba. Tão grandes lhe eram a ira e ânsias de conseguir o que desejava, que a elas abaixou sua mestra soberba. Uma maldade cedeu a outra, porquanto sabia que sem a licença do Senhor Todo-Poderoso, nada poderia fazer. Para tentar a Cristo nosso Senhor, e em particular a sua Mãe Santíssima, humilha-se-ia infinitas vezes para conseguir livrar sua cabeça de ser por ela esmagada. Resposta de Deus. Respondeu o Senhor: não deve, Satanás, solicitar por justiça essa permissão e licença, porque o verbo manado é teu Deus e Senhor onipotente e supremo. Ainda que será também verdadeiro homem, tu és criatura sua. Se os demais homens pecarem, e com isso se sujeitarem à tua vontade, o pecado não será possível para o meu unigênito humanado. Se escravizares os homens à culpa, Cristo há de ser santo e justo, separado dos pecadores, aos quais erguerá redimindo-os. Quanto à mulher, contra quem tu te enfurecestes, ainda que há de ser pura criatura e filha de puro homem, já decidi preservá-la do pecado. Será sempre toda minha, e por nenhum título ou direito, em tempo algum, permito que tenhas parte nela. Cristo e Maria não foram isentos da tentação. A isto replicou Satanás: que muito seja santa essa mulher, se nunca terá adversário que a persiga e incite ao pecado. Isto não é equidade, nem reta justiça, nem pode ser conveniente e louvável. Acrescentou Lúcifer outras blasfêmias com arrogante soberba. O Altíssimo, porém, que tudo dispõe com infinita sabedoria, lhe respondeu: dou-te licença para tentar a Cristo, que nisto também será exemplo e mestre para os outros. Dou-te ainda para perseguires esta mulher, mas não lhe tocarás a vida corporal. Quero que Cristo e sua mãe não sejam isentos da tentação, mas possam ser provados por ti como os demais. Alegrou-se o dragão com esta permissão, mais do que com a que tinha para perseguir todo o gênero humano. Para executá-la, determinou por maior cuidado do que em qualquer outra coisa, não se fiando de outro demônio, mas fazendo por si mesmo. Por isso diz o evangelista, a defesa de Maria:
O dragão perseguiu a mulher, que deu à luz o filho varão, com a permissão que recebeu do Senhor. Moveu inaudita guerra e perseguição, aquela que supunha ser mãe do Deus humanado. Em seus lugares falarei sobre essas lutas e pelejas. Agora somente declaro que foram superiores a qualquer pensamento humano. Admirável foi também o modo que lhes resisti e gloriosamente vencer. Diz que para a mulher defender-se do dragão foram-lhe dadas asas. Apocalipse 12:14. De uma grande águia a fim de voar para o deserto, ao lugar do seu retiro, onde é sustentada por tempo e tempos. Antes de começar este combate, a Virgem Santíssima foi preparada pelo Senhor com particulares dons e favores, representados nas duas asas. Uma foi nova ciência infusa para penetrar grandes mistérios. A outra foi maior e mais profunda humildade, como em seu lugar explicarei. Com essas duas asas levantou voo para o Senhor, seu lugar, porque somente nele vivia. Voou como águia real, sem jamais retroceder para o inimigo. Foi única neste voo. Viveu abstraída das coisas terrestres e criadas, só com um só, o fim último, a divindade. Nesta solidão foi alimentada por tempo e tempos, alimentada com o docíssimo maná e manjar da graça das palavras divinas e dos favores do poderoso. Por tempo e tempos, porque recebeu este alimento durante toda a sua vida, e mais copiosamente naquele tempo, e que teve de sustentar maiores batalhas com Lúcifer, recebendo auxílios mais intensos e apropriados. Também se entende por tempo e em tempos a eterna felicidade, onde foram premiadas e coroadas suas vitórias. A perseguição diabólica cessou, e por metade do tempo fora da presença da serpente. Apocalipse 12:14. Este meio tempo foram os anos em que a Virgem Santíssima permaneceu isenta da perseguição do dragão, depois de o ter vencido nas lutas que com ele travou. Por divina disposição, permaneceu triunfador e livre delas. Foi-lhe concedido este privilégio para gozar da paz e quietude que a vitória sobre o inimigo lhe merecera. Como adiante direi. Todavia, enquanto durou a perseguição, diz o evangelista, Maria não foi atingida pelo pecado. E a serpente lançou de sua boca atrás da mulher, com um rio de água para fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Porém a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Do Apocalipse, 15:16, os versículos. Contra esta divina senhora, empregou Lúcifer toda a sua malícia e força, pois todos quantos foram por ele tentados lhe importavam menos que Maria Santíssima. Semelhantes à força da correnteza de um grande e impetuoso rio, assim saíram com a máxima violência da boca deste dragão as mentiras, as maldades e as tentações contra a Virgem. A terra, porém, a ajudou, porque a terra do seu corpo e paixões não foi maldita. Não participou daquela sentença e castigo fulminado por Deus contra nós em Adão e Eva, e toda a terra seria maldita. Gênesis 3:17, 18. Produziria espinhos em lugar de frutos, ficando ferida em a natureza com o fomes peccati, que sempre nos provoca e combate. Dela se vale o demônio para a perdição dos homens, encontra dentro de nós armas ofensivas contra nós mesmos, valendo-se de nossas inclinações, nos arrasta com aparente suavidade, deleite e falsas persuasões para os objetos sensíveis e terrenos. Maria, terra bendita. Maria Santíssima, porém, terra santa e bendita do Senhor, sem ser atingida pelo fomes, nem outro efeito do pecado, não pôde correr perigo por parte da terra. Ao contrário, foi por ela favorecida com inclinações ordenadíssimas e submissas à graça. Assim a terra abriu a boca e tragou o rio das tentações que o dragão inutilmente lançava, pois não encontrava matéria propícia nem estímulos para o pecado, como acontece nos demais filhos de Adão. Nestes, as terrenas
e desordenadas paixões, antes ajuda a produzir, do que a sorver este rio, porque nossas paixões e corrompida natureza sempre contradizem a razão e a virtude. Vendo o dragão quão frustrados ficaram seus intentos contra aquela misteriosa mulher, continuou o texto sagrado. Vingança de Lúcifer. E o dragão se indignou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, que guarda os mandamentos de Deus e retém o testemunho de Jesus Cristo. Versículo 17. Completamente derrotado pela rainha da criação, atormentado pela vergonha sua e de todo o inferno, o dragão bateu em retirada, decidido a fazer crua guerra às demais almas da geração e descendência de Maria Santíssima. São os fiéis assinalados com o testemunho e sangue de Cristo no batismo, observantes dos seus mandamentos. Quando Lúcifer verificou que nada podia conseguir contra a cabeça da Santa Igreja, Cristo Senhor nosso, e contra sua Mãe Santíssima, com maior intensidade voltou toda a sua ira e seus demônios contra os membros dessa Igreja. Com especial indignação, combate as virgens de Cristo e trabalha por destruir a virtude da castidade virginal, semente escolhida e herança da castíssima Virgem Mãe do Cordeiro. Para tudo isso diz que a vaidade mundana. Permaneceu o dragão sobre a areia do mar, versículo 18, que é a inconstante vaidade deste mundo, da qual o dragão se sustenta, comendo-a como feno. Jó 40:10. Tudo isto aconteceu no céu e muitos pontos dos decretos divinos sobre os privilégios preparados para a Mãe do Verbo foram revelados aos anjos. Quanto a mim, fui pobre para expor o que entendi, porque a abundância de mistérios me tornou ainda mais desprovida de termos para sua devida explicação. Capítulo 11. Na criação de todas as coisas, o Senhor teve presente a Cristo Senhor nosso e sua Mãe Santíssima. Escolheu e beneficiou seu povo, e por figuras representou estes mistérios. Cristo e Maria, primeiras criaturas ideadas pelo Pai. No capítulo 8 dos Provérbios, diz a sabedoria falando de si mesma, que na criação de todas as coisas se achou presente com o Altíssimo, compondo-as todas. Eu disse acima que esta sabedoria é o Verbo humanado, que justamente com sua Mãe Santíssima achava-se presente quando Deus, em sua mente divina, determinava a criação do universo. Naquele instante estava não só o Filho com o Eterno Pai e o Espírito Santo na unidade da natureza divina, mas também a humanidade que havia de assumir, ocupando o primeiro lugar na criação prevista e ideada na mente divina do Pai. Com essa humanidade encontrava-se a de sua Mãe Santíssima, de cujo puríssimo ventre a receberia. Em Cristo e Maria estiveram previstas todas as demais obras e por causa deles, a nosso modo de falar, o Altíssimo sentiu-se mais empenhado a criar o restante das criaturas preparadas para o serviço do homem, do que o poderia desobrigar todo o gênero humano e até os anjos. Cristo e Maria, tipos da semelhança com Deus. Contemplava o Altíssimo seu Filho unigênito humanado e sua Mãe Santíssima como os modelos plasmados com a grandeza de sua sabedoria e poder. Eram os originais por onde seria copiada toda a linhagem humana. Deste modo, assemelhando-se a estas duas imagens da sua divindade, todos os demais sairiam também semelhantes a Deus. Criou, além disso, as coisas materiais necessárias para a vida humana, com tal sabedoria que muitas serviriam de símbolos para representar, de algum modo, aos dois principais objetos que principalmente Deus tinha em vista e a quem elas serviriam, Cristo e Maria. Assim formou os dois luminares do céu, o Sol e Lua, Gênesis 1:16,
que, separando a noite e o dia, se assemelharia ao sol de justiça, Cristo e a sua Mãe Santíssima, formoso como a lua. Separaram a luz e dia da graça, da noite das trevas do pecado. Com suas contínuas influências, o sol ilumina a lua, e ambos a todas as criaturas, desde o firmamento com seus astros até as mais ínfimas em todo o universo. O homem é criado para conhecer e amar a Deus. Criou as demais coisas, aumentando-lhe a perfeição por considerar que haviam de servir a Cristo e Maria Santíssima, e por eles aos demais homens. Antes de tirar a estes do nada, preparou-lhes deliciosa, abundante, segura e mais célebre mesa, que é a de Assuero. Esté 1:3. Como os havia de criar para sua alegria e convidá-los às delícias de seu conhecimento e amor. Cortês e generoso Senhor não quis que o convidado esperasse ser criado e achar-se sentado à mesa do divino conhecimento e amor seria uma só coisa. Não adiando o que tanto importava ao homem, o reconhecimento e louvor de seu Criador. Criação de Adão e Eva, semelhantes a Cristo e Maria. No sexto dia da criação, Gênesis 1:27, formou e criou Adão na compleição física de 33 anos, idade que Cristo havia de morrer, e tão parecida à sua humanidade santíssima, que no corpo era mínima a diferença, e a alma semelhante à sua quanto à natureza. De Adão formou Eva, tão semelhante à Virgem, que a reproduziria nas feições e em toda a pessoa. Contemplava o Senhor com sumo agrado e benevolência estes dois retratos dos originais, que oportunamente criaria. Por causa destes lhe concedeu muitas bênçãos, como para se entreter com eles e seus descendentes, enquanto esperava o dia no qual havia de formar Cristo e Maria. Inveja de Lúcifer pelos primeiros homens. Todavia, o feliz estado no qual Deus criara os dois primeiros pais do gênero humano durou muito pouco. Contra eles, logo se despertou a inveja da serpente que espreitava sua criação, apesar de que Lúcifer não pudera ver a formação de Adão e Eva, como vira todas as outras coisas no momento de serem criadas. Não quis o Senhor mostrar-lhe a criação do homem, tampouco a formação de Eva da costela, e só os viu quando apareceram juntos. Quando o demônio viu a admirável compleição de natureza humana, superior a todas as demais criaturas, a beleza das almas e também dos corpos de Adão e Eva, conhecendo o paternal amor que lhes votava o Senhor e que os fizera donos e senhores de toda a criação, com promessas de vida eterna, enfureceu a ira deste dragão. Não há língua que possa explicar a violência com que se agitou aquela besta feroz. Excitado pela inveja, desejou tirar-lhes a vida. E como o leão o teria feito, se não fosse detido por outra força superior. Por este motivo, estudava e procurava modos para os rebelar contra o Altíssimo e derrubá-los da graça divina. O demônio começa a observar Adão e Eva. Enganou-se Lúcifer, porque embora desde o princípio o Senhor lhe houvesse manifestado que o Verbo far-se-ia homem no seio de Maria Santíssima, não lhe declarou onde e como. Por esta razão lhe ocultou a criação de Adão e a formação de Eva, para que logo começasse a sentir a ignorância do mistério da encarnação em sua época. Como o ódio do demônio visava principalmente Cristo e Maria, começou a suspeitar se por acaso Adão teria saído de Eva, sendo ela a mãe e ele o verbo manado. Esta suspeita crescia no demônio por sentir a força divina que o impedia atentar contra a vida deles. Mas, por outro lado, conheceu os preceitos que Deus lhe impôs. Descobriu-os ouvindo Adão e Eva falarem sobre isso. Pouco a pouco se lhe desfazia a dúvida. Pôs-se a escutar as conversas dos dois pais, sondando sua natureza, começando logo como faminto leão a rodeá-los.
Pedro 5,8, procurando entrada pelas inclinações que percebia em cada um deles. Antes, porém, de se desenganar totalmente, sempre vacilava entre o ódio contra Cristo e Maria, e o temor de ser por eles vencido. Acima de tudo, temia a vergonha de ser subjugado pela Rainha do céu, por ser ela pura criatura sem divindade. Queda de Adão e Eva. Reparando, pois, no preceito que Adão e Eva receberam, armado com a mentira, entrou a tentá-los, começando com todo o esforço a contradizer a divina vontade. Não atacou primeiro o homem, e sim a mulher, porque viu que sua natureza era mais frágil e delicada, e tinha certeza de que ela não era Cristo. Além disso, alimentava contra ela a extrema indignação, desde o sinal que havia visto no céu, e a ameaça que Deus lhe fizera por meio daquela mulher. Tudo isto levou primeiro a acometer Eva e não Adão. Antes de se mostrar, insuflou-lhe muitos pensamentos, vivas e desordenadas imaginações, para encontrá-la perturbada e preparada. Como noutra parte já escrevi sobre isto, não me alongo aqui para dizer quão forte e cruelmente a tentou. Basta agora, para meu intento, saber o que dizem as Santas Escrituras, que tomou a forma de serpente, Gênesis 3:1, e falou a Eva que com ele imprudentemente que eu tenho que subir aqui. Entabulou a conversa. De ouvi-lo e responder-lhe, passou a lhe dar crédito e daqui a violar o preceito. Por fim, persuadiu o marido que o violasse, para dano seu e de todos, perdendo eles e nós o feliz estado no qual os havia posto o Altíssimo. Deus não abandonou o homem pecador. Quando Lúcifer viu a queda dos dois, e que a formosura interior da graça e justiça original de suas almas transformara-se na fealdade do pecado, foi incrível o alvoroço e triunfo que celebrou com seus demônios. Não tardou, porém, seu desapontamento, porque conheceu quão misericordioso, ao contrário do que desejava, mostrou seu amor divino com os dois delinquentes. Deu-lhes tempo para fazer penitência com a esperança do perdão e de sua graça, para o que iam se dispondo com dor e arrependimento. Entendeu Lúcifer que lhes era restituída a formosura da graça e a amizade com Deus, e estes efeitos da contrição enfureceram novamente todo o inferno. A sentença que Deus fulminou contra os réus aumentou seus desgostos, por verificar que se enganara. Acima de tudo, atormentou ouvir a renovação daquela ameaça que lhe fora feita no céu. A mulher te esmagará a cabeça. Gênesis 3:15. Bons e maus. Multiplicaram-se os filhos de Eva depois do pecado, e este passou a servir de distinção entre bons e maus, escolhidos e réprobos, uns que seguem a Cristo nosso Redentor e Mestre, outros a Satanás. Os escolhidos seguem seu chefe na fé, humildade, caridade, paciência e todas as virtudes, e para vencerem são assistidos, ajudados e aperfeiçoados pela divina graça e dons que lhes mereceu o mesmo Senhor e reparador de todos. Os réprobos, porém, sem receberem estes benefícios e favores de seu falso caudilho, nem esperar outro prêmio mais que a pena e confusão eterna do inferno, seguem-no soberba e presunção, ambição, torpezas e maldades introduzidas pelo pai da mentira e autor do pecado. Abel e Caim, Jerusalém e Babilônia. Não obstante, a inefável benignidade do Altíssimo lhes deu sua bênção, para com ela crescerem e se multiplicar a estirpe humana. Gênesis 4:3. Permitiu, porém, sua altíssima providência que o primeiro parto de Eva herdasse as primícias do primeiro pecado no injusto Caim, e o segundo figurasse no inocente Abel, o reparador do pecado, Cristo Senhor nosso. Assim começou a revelá-lo na figura de sua pessoa,
e na imitação de seu espírito. No primeiro justo se inaugurou a lei de Cristo e sua doutrina, da qual todos os demais haviam de ser discípulos, padecendo pela justiça. Mateus 10, versículos 21 e 22. Odiados e oprimidos pelos pecadores e réprobos, seus próprios irmãos. Em Abel estrearam-se a paciência, humildade e mansidão. Em Caim, a inveja e todas as maldades que cometeu em proveito do justo, que as padeceu, e em prejuízo de si mesmo, que aparentemente triunfou. Começou deste modo o drama que o mundo apresentaria em seu crescimento, formado pelas duas cidades, Jerusalém para os justos e Babilônia para os réprobos, cada qual com seu chefe e cabeça. O primeiro e o segundo Adão. Quis também o Altíssimo que o primeiro Adão, no modo de sua criação, fosse figura do segundo. Antes de Adão, lhe preparou o povo de todas as criaturas, das quais o fez Senhor e cabeça. Antes de enviar seu unigênito, deixou passar muitos séculos, para que encontrasse na multiplicação do gênero humano, povo de quem havia de ser cabeça, mestre e rei verdadeiro. Deste modo, não estaria um momento sem povo e súditos. Esta é a ordem e harmonia maravilhosa com que tudo dispôs a divina providência, sendo posterior na execução o que fora anterior na intenção. O povo escolhido, adiantando-se os tempos para o Verbo descer do seio do Eterno Pai e vestir nossa mortalidade, escolheu, separou e preparou um povo nobilíssimo, tão admirável que nem antes nem depois houve outro. Nele formou uma linhagem ilustre e santa, da qual o Verbo desceria segundo a natureza humana. Não me detenho em referir esta genealogia. Mateus 1 e Lucas 3. De Cristo Senhor nosso, por não ser necessário, tendo-a escrito os evangelistas. Digo apenas, louvando quanto posso ao Altíssimo, que em muitas ocasiões me foi mostrado e incomparável amor que teve a seu povo, os benefícios que ele concedeu e sacramentos e mistérios que nele encerrou, manifestados depois em sua santa igreja. Jamais adormeceu, nem dormitou. Quem se constituiu por guarda de Israel? Salmo 124. As riquezas espirituais do povo de Deus. Suscitou profetas e patriarcas santíssimos, que em figuras e profecia nos anunciassem de longe o que agora possuímos. Devemos venerá-los, conhecendo o apreço que eles fizeram da lei da graça, as ânsias e clamores com que a desejaram e pediram. A este povo Deus manifestou seu ser imutável por muitas revelações a nós legadas nas Escrituras, onde se encerram imensos mistérios, a cujo conhecimento devíamos chegar pela fé. Todos foram cumpridos e confirmados pelo Verbo manado, deixando-nos segura doutrina e para sua igreja o alimento das sagradas Escrituras. Ainda que os profetas e justos daquele povo não puderam ver a Cristo corporalmente, foi o Senhor deliberalíssimo com eles, manifestando-se-lhes em profecias e movendo-lhes os afetos para que pedissem sua vinda e a redenção de todo o gênero humano. A consonância e a harmonia de todas estas profecias, mistérios e desejos dos antigos padres eram para o Altíssimo música suavíssima, a ressoar no seu íntimo. Com ela, a nosso parecer, entretinha a esperança e apressava o tempo para descer ao convívio dos homens. O Gênesis. Para não me deter muito no que o Senhor me deu a conhecer sobre estes assuntos e para chegar ao que vou procurando as preparações que fez este Senhor para enviar ao mundo o Verbo manado e sua Mãe Santíssima, farei uma descrição sucinta, seguindo a ordem das divinas Escrituras. O Gênesis contém o que respeita ao exórdio e criação do mundo para a linhagem humana, a divisão das terras e povos, o castigo e a restauração, a confusão das línguas e origem do povo escolhido, sua descida do Egito,
sua descida ao Egito e outros muitos e grandes mistérios declarados por Deus a Moisés. Por intermédio dele, chegamos a conhecer o amor e justiça que desde o princípio Deus usou para trazer os homens ao seu conhecimento e serviço e indicar o que havia determinado fazer no futuro. Êxodo. O Êxodo contém o que sucedeu no Egito com o povo escolhido, as pragas e castigos, e que enviou para misteriosamente resgatá-lo. A saída e travessia do mar, a lei escrita dada com tantas preparações e prodígios e outros muitos mistérios que Deus operou para seu povo, umas vezes afligindo seus inimigos, outras a eles, castigando a uns como um juiz severo, corrigindo a outros como Pai amantíssimo, ensinando-lhes a conhecer a utilidade das provações. Fez grandes maravilhas pela vara de Moisés, figura da cruz, onde o verbo manado seria sacrificado como cordeiro, salvação para uns e ruína para outros. Lucas 2:34. Assim como era a vara. No Mar Vermelho defendeu o povo com muralhas de água e nelas afogou aos seus perseguidores. Por todos estes mistérios iam descendo a vida dos santos, com alegria e pranto, trabalhos e consolações, e com infinita sabedoria e providência neles, reproduzia a futura vida e morte de Cristo Senhor nosso. Levítico. No Levítico descreve e ordena muitos sacrifícios e cerimônias legais para aplacar a Deus. Significavam o sacrifício do cordeiro oferecido por todos nós e que depois nós mesmos ofereceríamos a Deus. Cumprindo-se então a realidade simbolizada naqueles sacrifícios figurativos. Descreve também as vestes de Arão, sumo sacerdote e figura de Cristo, ainda que este iria ser da ordem de Melquisedeque, superior a Arão. Salmo 109:4. Números. Os números contêm as estadas no deserto, simbolizando o que aconteceria com a Santa Igreja, com o verbo manado com sua Mãe Santíssima e também com os demais justos, sob diversos sentidos. Tudo está compreendido naqueles sucessos da coluna de fogo, do maná, da pedra que verteu água, além de outros grandes mistérios contidos em outros acontecimentos. Inclui também os que pertencem às estatísticas e em tudo há profundos sacramentos. Deuteronômio. O Deuteronômio é como uma segunda lei, tão diferente, mas redigida em outro estilo e mais apropriadamente figurativa da lei evangélica, demorando pelos ocultos juízos de Deus e a conveniência conhecida por sua sabedoria a assumir a natureza humana. Renovava e criava leis que se assemelhassem àquela que depois estabeleceria por seu unigênito Filho. Josué. Jesus Navé, ou Josué, atravessando o Jordão, introduz o povo de Deus na terra da promissão e a reparte. Pelo seu nome e por suas grandes façanhas, é a expressiva figura de nosso Redentor. Representou na destruição dos reinos que o demônio possuía e na separação entre os bons e os maus no último dia. Os juízes. Depois de Josué, estando já o povo na posse da terra prometida e desejada, que propriamente representava a igreja adquirida por Jesus Cristo, com o preço de seu sangue, vem o livro dos juízes. Deus os estabelecia para governar seu povo e atuavam particularmente nas guerras. Devido aos contínuos pecados e idolatria, os israelitas eram atacados pelos filisteus e outros inimigos vizinhos, dos quais Deus os defendia e libertava. Quando a eles se convertiam, pela penitência, emenda da vida. Refere-se deste livro à ação de mulheres fortes e valorosas como Débora, julgando e libertando o povo de uma grande opressão. Jael, que também concorreu para a vitória. Todas estas histórias são expressas figuras e testemunho do que se passa na igreja. Os reis. Depois dos juízes vêm os reis pedidos pelos israelitas para no governo serem como os demais povos. Contém este livro os grandes mistérios da vinda do Messias. Eli, sacerdote de
Eli sacerdote, e Saul rei, ambos tragicamente mortos, representam a reprovação da antiga lei. Sadoc e Davi figuram o novo reino e sacerdócio de Jesus Cristo, com a igreja e seu pequeno número de fiéis em relação ao resto do mundo. Os outros reis de Israel e Judá e seus cativeiros figuram outros grandes mistérios da Santa Igreja. Por essas épocas, existiu o pacientíssimo Jó, cujas palavras são muito misteriosas. Nenhuma há sem profundos mistérios da vida de Cristo nosso Senhor, da ressurreição dos mortos do último juízo em nossa própria carne, da força e astúcia do demônio e seus ataques. Acima de tudo, apresentou o Deus como espelho de paciência aos mortais. Com ele aprendemos como padecer as tribulações depois da morte de Cristo, que já presenciamos, pois antes dela existia um santo que só de o ver a grande distância no tempo, imitou com tanta paciência os patriarcas e profetas. Nos muitos e grandes profetas que Deus enviou a seu povo no tempo dos reis, porque então havia mais necessidade deles, há numerosos mistérios. Por eles, o Altíssimo não omitiu revelar nenhum dos que pertenciam à vida do Messias e sua lei. Outro tanto fez, ainda que mais de longe, com os antigos pais e patriarcas. Tudo era multiplicar retratos e imagens do Verbo manado e preparar-lhe o povo e a lei que devia ensinar. Abraão. Nos três grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, depositou grandes e valiosas graças para poder chamar-se Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Com este nome quis honrar a si e homenagear a eles, manifestando sua dignidade, excelentes virtudes e os sacramentos que lhes haviam confiado. Para fazer uma clara representação do que o Eterno Pai executaria com seu unigênito, provou Abraão mandando-o sacrificar Isaque. Gênesis 22, 1. Quando, porém, o obediente pai estava para fazer o sacrifício, impediu o mesmo Senhor que lhe o havia ordenado. Somente ao Pai Eterno ficaria reservada a execução de tão heróico ato, imolando efetivamente seu unigênito, o que somente em tentativa fez Abraão. Parece que nisto os ciúmes do amor divino foram tão fortes quanto a morte. Não convinha, entretanto, que tão expressa figura ficasse incompleta, e assim cumpriu-se o sacrifício quando Abraão imolou o carneiro, que também representava o cordeiro que havia de tirar os pecados do mundo. João 1:29. Jacó. A Jacó mostrou aquela misteriosa escada cheia de significados. Gênesis 28:12. O principal foi representar o Verbo divino manado, que, tendo do Pai descido a nós, é caminho e escada por onde subimos a Ele. Pelo Verbo manado sobem e descem os anjos, que nos iluminam, guardam e nos levam em suas mãos, a fim de que não nos firam as pedras. Salmo 90:12. Dos erros, heresias e vícios de que está semeado o caminho da vida mortal. Por entre tais pedras, podemos subir seguro esta escada por meio da fé e esperança. Partindo da Santa Igreja, casa de Deus, onde se encontra a porta do céu e da santidade. Moisés. Para constituir Moisés, chefe de seu povo e seu delegado, junto ao faraó, mostrou-lhe aquela mística sarça, Êxodo 3:2, que ardia sem se consumir, indicava profeticamente a divindade coberta pela nossa humanidade, sem que o humano derrogasse o divino, nem o divino destruísse o humano. Juntamente com esse mistério, assinalava também a perpétua virgindade da Mãe do Verbo. Não somente no corpo, mas também na alma. Não seria manchada nem ofendida, apesar de ser filha de Adão, vestida e formada daquela natureza, queimada pela primeira culpa. Davi. Suscitou também Davi, homem segundo o seu coração, que pôde dignamente cantar as misericórdias do Altíssimo.
Salmo 88:1. Encerrou em seus salmos todos os mistérios, não apenas da lei da graça, Salmo 118:18, mas ainda da lei escrita e da lei natural. Não cessava de falar dos testemunhos, juízos e obras do Senhor, porque os tinha no coração para os meditar dia e noite. No perdoar injúrias foi expressa a imagem ou figura daquele que havia de perdoar as nossas, pelo que lhe foram feitas as mais claras e seguras promessas da vinda do Redentor do mundo. Salomão, rei pacífico, figura do verdadeiro Rei dos Reis, manifestou sua grande sabedoria. Expôs em diversas composições escritas os mistérios de Cristo, especialmente nas metáforas dos cânticos, onde encerrou os mistérios entre o Verbo manado e sua mãe Santíssima, entre a Igreja e os fiéis. Ensinou também regras e costumes por diversos modos, e daquela fonte tem bebido as águas da verdade e vida outros escritores, Isaías e Jeremias. Quem, porém, poderá dignamente agradecer ao Senhor o benefício de nos haver dado, dentre seu povo, tão grande número de santos profetas, nos quais a eterna sabedoria copiosamente derramou a graça da profecia? Iluminaram a igreja com tanta claridade, porque de muito distante começaram a anunciar o sol de justiça e os raios que projetaria na lei da graça, por meio de suas obras. Os dois grandes profetas, Isaías e Jeremias, foram escolhidos para anunciar-nos, de modo sublime e suave, os mistérios da encarnação do Verbo, seu nascimento, vida e morte. Isaías predisse, no capítulo 7, 14, 9 e 6, que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, que se chamaria Emanuel, e que um pequenino nasceria para nós, e levaria seu império sobre os ombros. Falou sobre todo o resto da vida de Cristo com tanta clareza que sua profecia mais parece um evangelho. Jeremias falou, no capítulo 31, 22, sobre a novidade que Deus suscitaria no fato de uma mulher trazer um homem em seu seio. Este homem só poderia ser Cristo, Deus e homem perfeito. Anunciou ainda sua vinda, paixão, opróbrios e morte. Fico admirada e atônita na consideração destes profetas. Isaías pede ao Senhor enviar o cordeiro que há de conquistar o mundo, da pedra do deserto ao monte da filha de Sião. Este cordeiro, o Verbo manado, quanto à divindade, encontrava-se no deserto do céu. Chama-o deserto porque lhe faltaram os homens, e pedra pela segurança, firmeza e repouso eterno que goza. O monte para onde pede que venha, no sentido místico, é a Santa Igreja. E, em primeiro lugar, Maria Santíssima, filha da visão de paz, significado do monte de Sião. O profeta a interpõe por medianeira, para obrigar o Pai Eterno a enviar ao Cordeiro seu unigênito. Em todo o resto do gênero humano, não havia quem o pudesse obrigar tanto como a previsão de tal mãe. Ela daria a este Cordeiro a pele, ou velo, de sua humanidade santíssima. Este é o conteúdo daquela comovente oração e profecia de Isaías, Ezequiel, Abaruque e Joel. Ezequiel também viu esta Virgem Mãe na figura ou metáfora daquela porta fechada, no capítulo 44:2 de Ezequiel. Somente para o Deus de Israel aberta, sem que nenhum outro homem passasse por ela. Abaruque, no capítulo 13, contemplou Cristo Senhor nosso na cruz e com profundas palavras profetizou os mistérios da redenção e os admiráveis efeitos da paixão e morte de nosso Redentor. Joel, no capítulo 2, 28, descreve a terra das 12 tribos, figura dos 12 apóstolos que seriam cabeça de todos os filhos da igreja. Anunciou também a vinda do Espírito Santo sobre servos e servas do Altíssimo, marcado
marcando o tempo da vinda de Cristo. Os demais profetas contribuíram também nesses vaticínios, porque o Altíssimo quis que tudo ficasse dito, profetizando e figurando muito remota e copiosamente. Estes fatos admiráveis deviam provar o amor e o cuidado que Deus teve para com os homens, e como enriqueceu sua igreja. Serve também de censura à nossa tibieza, pois aqueles antigos pais e profetas, somente com sombras e figuras, inflamaram-se no divino amor, entoando cânticos de louvor e glória ao Senhor. Nós, entretanto, possuímos a verdade e o claro dia da graça. Nos sepultamos no esquecimento de tantos benefícios, deixamos a luz e procuramos as trevas. Amém, Fiat.